Dissidentes do Bloco Soviético gravam programas de contrapropaganda comunista ouvidos tantas vezes às escondidas do outro lado da cortina de ferro. Esta é a Radio Free Europe, ou Rádio Europa Livre, um símbolo da Guerra Fria. We began this enterprise in 1951 with a great dream, and that dream was the secure freedom for the men and women of Eastern Europe. Criada pelos Estados Unidos da América nos anos 50, foi uma arma na batalha de informação na qual Portugal teve um papel crucial. Era daqui, deste centro de retransmissão mais conhecido por Rarete, na Glória do Ribatejo, que as emissões da Radio Free Europe eram transmitidas para o Bloco de Leste. A 80 km de Lisboa, os quase 200 hectares de terra plana da herdade da Nossa Senhora da Glória estavam longe de sabotagens soviéticas e a uma distância ideal para atingir os países-alvo. Para o regime salazarista, transmitir uma rádio americana significava estreitar laços com as democracias ocidentais e combater um inimigo comum. Os programas eram gravados na sede alemã em Munique, enviados para a estação de recepção da Machuqueira, seguiam para a Glória do Ribatejo, de onde eram retransmitidos para os países na Europa de Leste. O programa que vinha da Machuqueira era recepcionado nesta zona e nós, com um crossbar que havia, selecionávamos o botão para cada um dos emissores. Era uma matriz. O programa checo para a antena checa, emissor X, e por aí fora. Hoje pouco resta da Rarete a não ser a memória de quem aqui trabalhou. Chegaram a ser cerca de 500 funcionários, a maioria portugueses. Aqui era onde estava situada a mesa de comando, era chamada a sala de comando, e tínhamos aqui o controle de todos os emissores. Isto era o coração da Rarete. Isto era o coração da Rarete. Cristóvão Abade dedicou mais de 20 anos à Rarete. Foi operador de rádio e assistente até chegar a chefe de manutenção dos emissores. Este era o espaço de 2 emissores. Um lá naquele espaço, outro aqui neste espaço. Depois passávamos para lá. No total aqui tínhamos 21 emissores com 250 kW cada um. A Soma fazia da Rarete um dos mais potentes centros de emissão de ondas curtas do mundo. Transmitia 24 horas por dia. Ainda assim, poucos sabiam desta teia com mais de 30 antenas com quase 200 metros de altura. A operação, inicialmente financiada pela CIA e pelos fundos angariados pela Cruzada pela Liberdade, For Radio Free Europe is an American project backed by millions of private citizens through the crusade for freedom. mantinha-se discreta no isolado Ribatejo. Our biggest transmitting station is located in Portugal, 50 miles northeast of Lisbon. Nos anos 70, a filiação com os serviços de informação terminou. A Radio Free Europe juntou-se à Radio Liberty ou Rádio Liberdade, passaram a ser financiadas pelo Congresso norte-americano. É bom ver-te por aqui na Rarete. As ligações à espionagem inspiraram a série portuguesa Glória e, mesmo que a história não tenha sido bem assim, houve um atentado falhado junto a uma das antenas e interferências constantes vindas do outro lado. Os russos não queriam realmente que nós fizéssemos estas transmissões. E então eles tentavam sempre interferir com apitos, com frequências variadas, com programas deles. E em 1990 a Rarete mudou completamente. Melhor dizendo, a Rádio Europa Livre mudou. All the antennas are pointed basically to Romania, Bulgaria, and the western part of the Soviet Union. And this system here is what we're particularly proud of. It's a computer system that allows the transmitters to be remotely controlled from Gloria. A recepção de um satélite vinha diretamente aqui para o centro emissor. Tínhamos uma parabólica grande e dali ia para a mesa de comando, que foi totalmente modernizada. E então aí a recepção vinha limpa, os programas vinham impecáveis.
Investimentos constantes, tecnologia de ponta, técnicos altamente qualificados, tal era a importância da Rarete que um posto da GNR guardava as instalações dia e noite. A sala de comando tinha que estar sempre obrigatoriamente uma pessoa. De Natal ou de Páscoa não era nada agradável ficar ali uma pessoa sozinha. Então trazíamos a mesa e fazíamos ali a nossa ceia, a nossa refeição. Era como se fôssemos realmente uma família. E há quem chama ainda a família Rarete. Vim para cá com 14 anos, quase como aqueles passarinhos do ninho que um cai e depois alguém tem que lhe dar a mão e coisa. Foi assim, o meu pai faleceu aqui e, portanto, ao ter tido essa grande perda e que não consegui reparar nunca na vida, acabei por ter sido criado dessa forma. O pai de Francisco Nunes foi o único funcionário a morrer num acidente de trabalho na herdade da Glória. O filho acabou por crescer na Rarete. Nós, na altura, não tínhamos telemóveis, não tínhamos nada e, portanto, aqui era um cubículo que tinha um telefone daqueles pretos, que recebia do exterior, portanto, do exterior vinha e para aqui. E eu, com os meus 14 anos, ia daqui todo contente a ir chamar a pessoa para vir cá. Aqui era o meu gabinete, que era a minha secretária. O meu chefe depois estava ali e, portanto, aqui nós fazíamos as tais folhas das frequências que depois o Cristóvão e, portanto, os outros faziam. As ordens internas, e essas vinham secretas, de maneira que não fossem divulgadas a ninguém. Foi ocupando vários cargos até ser enviado para os escritórios em Lisboa como chefe de secção de pessoal. Depois tem a outra parte social que a Rarete desempenhou muito bem e que todas as pessoas foram beneficiadas. Não há nenhum funcionário da Rarete na altura que não tivesse sido beneficiado com a parte social. Falava-se que era um centro emissor americano, mas concretamente aquilo que a Rarete, qual era toda a dimensão e tudo aquilo que se passava aqui, sabiam os técnicos que lá trabalhavam dentro. E mesmo assim não sabiam tudo, porque não percebiam as línguas em que os programas eram transmitidos. A Rarete era conhecida sobretudo pelo cariz social, trouxe eletricidade e alcatrão às estradas e rendimentos fixos à população pobre e rural da pequena aldeia da Glória. No Natal havia prendas para os funcionários e família, o posto de saúde era gratuito para toda a população, tal como a Escola Industrial da Rarete, a única escola secundária na região, inaugurada no final dos anos 60. Eu não consigo descrever aquilo que isto foi, não é? Porque isto foi de uma importância tão grande e foi tão relevante e foi tão interessante que eu nem consigo. Mas aqui vivi dos melhores momentos da minha juventude. António Pote foi dos primeiros alunos da escola, tinha 11 anos quando aqui chegou. Casas de banho aqui ao lado direito, ainda cá estão. A cozinha ali ao fundo. Mas aqui era o refeitório? Era o refeitório, sim. Ainda se lembra da sua sala de aula? Onde é que Lembro. Era esta aqui, foi uma delas, aqui ao lado esquerdo. Ali, a primeira porta ali ao lado esquerdo. Aqui era o contínuo. O amigo Adolfo, que já faleceu, sofreu muito aí com as crianças. Acho que era aqui, era esta. O pai foi aguadeiro, um irmão guarda-fios, outro técnico nas oficinas. António Pote nunca chegou a trabalhar na Rarete, mas encontrava aqui tudo o que não havia na Glória. Aprendi a nadar aqui, nesta piscina. Que memórias é que tem aqui do espaço? As melhores. Isto era um espaço formidável, um espaço de lazer. Tinha ali um barzinho atrás de nós, tinha ali o churrasco, tinha o escorrega. Onde nós estamos era o local onde estava a prancha, os baloiços para as crianças. Da presença americana já não há quase sinal. Isto aqui, onde nós estamos, eram o que eles chamavam, quem aqui trabalhava, e que nós dizíamos os americanos, a zona residencial, mas eles chamavam aqui o bairro. Estão aqui uma quantidade de moradias, onde viviam alguns administradores americanos, uns engenheiros, digamos que o pessoal mais qualificado. Resta apenas a memória de quem aqui passava a maior parte dos dias. Este espaço era o espaço que era conhecido pelo clube. Aqui
Deste lado havia umas mesinhas, uma mesa de bilhar, uma mesa de snooker, aqui umas cadeiras, uns sofás, e este bar estava aberto durante o dia e também à noite. Não era preciso de dinheiro aqui, porque não podíamos era abusar, ficava a conta no número do funcionário e era descontado ao fim do mês. Tanto aqui no bar como ali do outro lado, onde era o mini-mercado. No andar de cima, o restaurante era um lugar com classe e luxo. O acabar disto foi realmente... Bem, já estávamos preparados, eu estava pessoalmente preparado. Quando em 1986 o Mikhail Gorbachev fez a sua apresentação da perestroika, eu pensamos logo que temos a nossa missão cumprida. Mas as coisas continuaram ainda mais. E houve então mais um reforço de emissores. E quando em 1989 o muro de Berlim foi abaixo, nós tínhamos totalmente o nosso êxito cumprido, digamos, a nossa missão cumprida. A Rarete acabou por fechar em 1996, mas a Radio Free Europe, Radio Liberty nunca parou. Nem mesmo o ataque aos estúdios em Munique nos anos 80 silenciou as vozes do Ocidente. Hoje, a sede em Praga, na República Checa, é uma caixa forte com segurança apertada. Centenas de jornalistas, muitos dissidentes, produzem informação em 27 línguas para milhões de pessoas em todo o mundo. Com o fim da Guerra Fria, abriu redações em várias capitais, incluindo em Moscovo. O então presidente russo Boris Yeltsin reconheceu a importância da Radio Free Europe, Radio Liberty num decreto desfeito décadas depois por Vladimir Putin ao classificar a organização como agente estrangeiro numa crescente censura aos meios de comunicação na Rússia. Last year and the 2020 were fined over 1,000 times. So you have more fines than awards? Absolutely, much more fines. So much more fines that we have awards. But in a way, so look, each fine, it's also a small award, it's just a sign that we are doing independent journalism. Multados em mais de 17 milhões de dólares por ignorarem as regras impostas a um agente estrangeiro, Andrei Sharia e os colegas tiveram de recuar à fórmula da Guerra Fria, sair da Rússia para continuar a informar. Here is a part of the editorial team of the Russian service. We have around 40 people who are here, and we have a big bureau in Riga now with around 30 people. Most of them were relocated from Moscow last year. So in Israel, a lot of people who collaborate with us from different countries of the world. As novas redações nos países bálticos são o mais recente passo para combater a propaganda russa a partir do Ocidente. We have a special clause in our ethical code and in our document that no American or politician from other country can interfere in editorial decisions of the company. Décadas depois do final da Guerra Fria, a guerra na Ucrânia empurrou a Radio Free Europe, Radio Liberty, de volta para a frente de batalha. A história repete-se com toques de modernização. O combate agora é feito na internet. Tal como os técnicos da Rarete, os engenheiros da Radio Free Europe, Radio Liberty procuram novas formas de chegar ao público na Rússia. Incentivam os milhões de utilizadores a recorrer a redes privadas virtuais mais conhecidas por VPNs para contornar as proibições do Kremlin. We reach around 6% of Russian population, according to the latest stats we have. It's much. It's almost the population's whole Portugal. But from the other point of view, Putin-controlled TV stations, they reach 10 times more than we. Em Portugal, a luta agora é outra: manter viva a memória da Rarete. É uma grande mágoa, né? Foi pena isto realmente ter tomado este caminho e não ter sido outro quando os americanos foram embora, mas enfim, pronto, é o que está, fez parte da história, teve a sua história. Olha. Uma tristeza enorme, não cabe em mim. Eu quando cheguei aqui,
pela primeira vez, depois de cá ter saído, e vejo estas instalações num estado destes, eu caí de rastos, não queria acreditar. Agora quero fechar com chave de ouro, quando partir lá para o meu paraíso, é deixar cá a memória viva da Rarete. E a memória viva é o museu. Diferente daquilo que ainda tinhas muita coisa para o museu, não? É isso que eu digo, eu tenho 80% da informação das casas que têm material da Rarete. A natureza vai tomando conta de um espaço que, depois de doado ao Estado português, esteve ao abandono até ser vendido a um fundo privado. Francisco Nunes acredita que muitas peças e documentos estão espalhados por casas e garagens de antigos colegas. Quer juntá-los para eternizar uma parte da história mundial que passou pelo Ribatejo.